Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê mais uma semana de bênção e de vitória, querendo Deus, se assim Ele nos permitir. Amados, eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, para esse início de semana. Carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo de número 8, versículo de número 26, Romanos 8, 26, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem dúvida nenhuma, irmãos, 8:26 de Romanos é um dos versículos, pelo menos mais citados, não vou dizer o mais lido, mas o mais citado da carta tão linda que escreveu o apóstolo à igreja de Roma. Amados, eu estou aqui em oração, período da manhã, no templo, fechado, sozinho, falando com Deus, sobre tantas questões, esse período de quarentena que nós estamos aí. E, amados, eu gostaria de, numa reflexão bem simples, bem serena, eu gostaria de chamar a atenção da igreja, dos amigos, para isso. Veja só, é comum nesses últimos dias a chuva, a enxurrada de informações que nós temos recebido nesses últimos dias, é muito comum. Informações dizendo para fazer isso, para fazer aquilo, recebemos vídeos, uma hora são verdadeiros, outra hora é esse tal de fake news, e a gente fica sem saber o que fazer. Amados, eu sei que a Bíblia nos orienta que nós devemos obedecer. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 13 dessa carta aos Romanos, ele fala que nós devemos nos sujeitar, nós devemos obedecer às potestades, às autoridades da terra, né? Que toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Então, irmãos, precisamos entender que toda autoridade, ela foi dada por Deus, sim. O que o homem faz com essa autoridade, quando ele senta na cadeira de autoridade, aí já é outra coisa. Mas toda autoridade foi dada por Deus, toda ela. Então deve sim ser obedecida. Então, amados, eu bastante preocupado com essas questões financeiras, mas é evidente que, refletindo, a gente sabe sim que a gente precisa ter um cuidado maior sempre com a nossa saúde, que é prioridade. E eu escolhi esse texto, eu pedi ao Senhor para que me desse um texto, e o texto que me veio ao coração, à mente, foi esse texto de Romanos 8, 26, porque aqui tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção nesse texto, e eu vou falar rapidinho para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de pedir aos irmãos, aos amigos que ouvem tanta coisa, que no nome de Jesus, no nome de Jesus, esse amigo, esse irmão, pastor, pede para vocês. Amados, nunca houve tanta necessidade de nós buscarmos a graça, a virtude, a unção, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, ter uma comunhão maior com Deus de forma individual, uma vez que os nossos templos
estão fechados, agora é o momento de nós termos uma comunhão maior com Deus, maior com o Espírito Santo, de forma individual. E amados, nunca se houve tanta necessidade de buscar um conhecimento da palavra que eu estou aqui lendo do que agora. Nunca se houve. Amados, a gente ouve tantas coisas, a gente vê tantas coisas. Pessoas gravando áudios de profecias, palavras, revelações. O pedido que eu faço para vocês aqui é o seguinte: tudo que vocês ouvirem, busca um discernimento na palavra. Será que o que eu estou ouvindo, será que o que eu estou lendo por aí, será que tem base bíblica? Será que tem? Se tiver, provém de Deus. Se não tiver, é óbvio que não vem. O tanto de coisa que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo, amados, do nosso meio, do meio do povo de Deus, não é de fora não. Então, para resumir, para não ficar muito longo aí a fala, aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. No momento da dúvida, no momento da incerteza, no momento da ansiedade, no momento da angústia, o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas, ou pelo menos em minha. Não sei, de repente você está muito forte, mas eu não estou não. Eu estou precisando. Eu preciso que o Espírito Santo, ele me ajude em minhas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Eu não vou citar para não fugir do texto, mas noutra parte a Bíblia nos diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. Então, existe um jeito certo de pedir, e aqui Paulo está dizendo que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então o Espírito Santo me ensina a orar, me ensina a pedir, me ensina a ter calma, me ensina a ter tranquilidade, me ensina a ter serenidade para resolver essas situações. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. E depois no final ele ainda diz que naquele momento que você ora, não consegue orar mais, naquele momento que você chora, não consegue chorar mais, sabe aquela oração só de gemido? Pois é, o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele compreende esse gemido, ele compreende. Então, diante do Pai, diante de nosso Senhor Jesus, que é o nosso advogado, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Amém? Nesse início de semana, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tome muito cuidado com aquilo que você lê, tome muito cuidado com as suas ações. Peça sempre ao Espírito Santo para te dar calma, te dar discernimento, te dar serenidade e, acima de tudo, comunhão com Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma ótima semana a todos nós, em o nome de Jesus. Grande abraço.